Bom, então aí na página 63, quando fala de curva, fala também de uma força chamada centrífuga, que é a força que te tira da curva. Ela te joga para fora do centro, te joga para o centro, fora do centro da curva. Vou mostrar uma imagem aqui. Essa imagem cai na prova e a gente tem como trabalhar em cima dela as três questões. Bom, essa imagem aí cai na prova. Como é que tá a claridade aí? Tá legal? O carro verde tá indo, só que ele tá correndo. Se ele continuar, ele vai bater no carro marrom. Laranja, é marrom aí, não é melhor marrom, aqui no meu tá mais laranja. Então, o que ele tem que fazer para evitar essa colisão? Ele teria que ter se mantido à direita na pista de cá e reduzido a velocidade antes da curva. Toda vez que você entra numa curva, a tendência é o veículo ser jogado para fora da curva. Como eu falei, igual quando você está brincando de pique na rua, que você corre, a pessoa vira para a direita e você passa reto. A tendência nossa é essa, a força está te levando para frente, vai levar. Você conduz o carro para a direita, mas ele vai sendo jogado para fora da curva dependendo da velocidade. Então, essa é a força chamada centrífuga, que está aí no livro. Ela te joga para fora do centro da curva. Se você frear, você vai ser jogado para dentro da curva. Quando a gente fala dentro da curva, nesse caso aí seria para o lado direito. Ao pisar no freio, essa traseira seria jogada e você entraria com o carro com a frente para o lado direito. Frear na curva pode? Numa emergência, sim. Entre atropelar e bater, melhor frear. Mas na curva você não freia, você acelera gradativamente. E aí são duas questões que caem na prova. Uma é, vou colocar a letra, daqui a pouco eu coloco a letra grande. Ao efetuar uma curva, o que eu faço? Eu reduzo a velocidade antes e depois acelero gradativamente, respeitando a velocidade da via, velocidade máxima, ou seja, e depois, e o tempo, que aí eu vou colocar aqui chuva, neblina, fumaça, se está de noite, tudo isso pode afetar a minha entrada na curva. Chuva e neblina molham a via, diminuem a visibilidade. Fumaça, visibilidade, noite, visibilidade. A outra questão é, ao começar uma curva,
Quando pergunta ao efetuar, é do início ao fim. Eu reduzo antes e acelero durante a curva. Ao começar, eu já estou na curva, então eu acelero gradativamente. Essa é a resposta. Eu tenho que respeitar o tempo, se está chovendo, tem neblina, se tem fumaça, eu tenho que respeitar a qualidade da via, ela pode ser uma qualidade de via ruim, e eu vou ter que, talvez nem acelere. Talvez eu reduza, passe pela curva e depois acelere. Então, quando cair na prova, efetuar a curva, reduzo e acelero. Começar, eu só acelero. Bom, a força centrífuga, eu falei, tira a gente da curva. Essa questão de prova aqui, manter-se à direita da via e reduzir a velocidade antes da curva. Ok. Então, quando cair essa questão, eu reduzo, mantenho à direita e reduzo a velocidade antes da curva. O texto, ao efetuar uma curva, eu reduzo e acelero. E ao começar, eu só acelero. Ao começar, eu já estou na via. Nem sempre eu vou precisar reduzir a velocidade. E nem sempre eu vou poder acelerar, porque eu posso ter buraco, posso ter uma via mal sinalizada. Toda curva, existe a possibilidade de derramamento de óleo. Por quê? O tanque de combustível de caminhão e ônibus, a vedação às vezes é comprometida, sem contar que tem a mania de encher até passar a régua na tampa. Isso dá pressão. Quando você faz uma curva, a tendência é ser jogado líquido também. A carga vai para lá ou para cá, dependendo da curva, e o combustível também faz isso, ele pressiona a tampa. Existe a possibilidade de vazamento. Então sempre há a possibilidade de ter um vazamento de óleo na curva, por conta dessa força que é feita. E o óleo diesel vai se depositando. Ele tem uma certa viscosidade, ele tem uma certa capacidade de tirar o atrito, e o óleo diesel já foi viscoso igual o óleo lubrificante. Quando mudou,
propaganda era o seguinte: o óleo diesel agora é mais isso, mais aquilo, pega fogo dessa forma. Tipo, na época era uma bacia de alumínio, aquela que você tomou banho quando era pequeno, aquela que botava álcool, tacava fogo para tomar banho quando era pequeno, aquela, mais velha você, tu ferrou. Então, eu nunca passei por isso, eu só sei da história. Então, passava com diesel e botava fósforo para dizer que agora ele tinha uma capacidade de inflamar mais fácil. Propaganda que só você viu na televisão. Então, eu lembro que uma vez eu morava na Mangueira, aqui perto da Parada 40, e teve um acidente com Mercedes no Paraíso. E Mercedes na época era diesel, carro de passeio a diesel. Hoje, carro a diesel no Brasil, picape ou veículo com capacidade de 1000 kg de carga, para ser a diesel. E aí o pessoal foi lá, catou o óleo do carro, botou nas vasilhas, a garotada lá, e a gente tinha um terreno vazio na esquina, hoje tem um prédio lá. E a gente, quando fazia fogueira, fazia São João, essas coisas, né? E festa junina, nós botamos no tronco esse óleo e tacamos fogo. Cara, ficou queimando, era um tronco de árvore que tinham colocado lá, ficou queimando um tempão aquilo. E eu lembro da viscosidade do óleo. Tempos depois, eu já tinha uma certa idade e eu via a propaganda acontecendo, que ele não era mais viscoso daquele jeito. Então, o óleo diesel, mesmo assim, ainda tem essa capacidade de deixar alguma coisa escorregando na via. Eu tive uma aluna que ela era cobradora de ônibus, ela falou que na porta de uma determinada garagem de ônibus sempre tinha problema de óleo na pista. Por quê? O cara vai botando, isso é culpa de quem abastece, mas é culpa também de quem comanda. O abastecimento ideal é deixar no automático enchendo. Quando desarmar, parou, tá bom. Mas como o carro depende daquilo ali pro dia todo, o cara vai botando. E às vezes não vai botar nada mais do que 1 litro. Mas o cara bota até, e aí dá pressão na tampa e vaza. Então tem que tomar muito cuidado. Perto de empresa, garagem de empresa de ônibus, curva, pode ter. Por exemplo, acho que é Santo Antônio ali no Lago da Batalha, Viação Santo Antônio, eu acho que é. Ali o ônibus sai da garagem, já sai curvando para sair. Se ele for para a direção de São Francisco, ele tem curva. Se ele pegar a grota, ele tem curva. Se ele for para Ititioca, ele tem curva. Aquelas vias ali são vias com tendência a ter algum resíduo. Agora, bateu no sol quente, vai secar? Vai. Se ele cair agora, tira o atrito. Secou, ok. Agora, na primeira chuva que der, naquele início da chuva, presta atenção na via, principalmente asfalto. Paralelepípedo a gente quase não vê isso. Paralelepípedo é pior. Quem já experimentou andar no paralelepípedo na chuva vê que ele fica mais escorregadio. E com o tempo, quanto mais usa, mais gasto ele fica. Quando começa aquela primeira chuva fininha, começa a fazer uma espuma no asfalto, uma espumazinha branca. Essa é a hora que começa a sair todo o resíduo depositado nos boros do asfalto. E só quando a chuva aumenta que ele lava e vai para o canto. Mas cigarro que você joga, animal que foi atropelado, inseto que caiu, resíduo de óleo, resto de borracha de pneu. Se você vê uma corrida de Fórmula 1, você vai ver pedaço de borracha de pneu nas curvas. Os pneus são trocados na corrida porque eles gastam e a borracha fica no asfalto. A pastilha de freio do carro, quando gasta, a poeira vai para a rua, para o ar. Você vai ver roda de carro na frente mais escura por isso. Aquilo ali é resíduo de pastilha que gruda ali na roda. Todo tipo de sujeira depositando no poro do asfalto. Começou a chover, fica uma camada entre o asfalto e o pneu. Você pode ter problema de atrito na via. Isso é perigoso. Então tem que ficar de olho no carro de curva. Bom, aí tem sub e sobesterçamento. Perda de aderência na roda dianteira é o subesterçamento. O carro passa direto. E o outro é perda de aderência na traseira. Como evitar esse comportamento? É importante manter a suspensão do veículo
a calibragem do pneu, o alinhamento e o balanceamento dos pneus verificados periodicamente. Nunca entrar nas curvas em alta velocidade. Eu falo para os alunos o seguinte: no início você entra na curva quase se estivesse de muleta, mancando de cadeira de roda. Você começa a ficar experiente um bocadinho, você já quer fazer graça, você já quer testar o sistema. Vai ter dia de você precisar fazer, mas tomar cuidado com isso. Você não precisa testar se o carro funciona ou a sua habilidade. Você sabe que tem. A gente vai ver um vídeo aqui que ele vai acertar 2 coelhos com uma pedrada só, como diria um chefe meu. Não é curva que eu quero. A gente vai falar um pouco de mecânica e vocês vão ver o que é sub e o que é sobre esterçamento. Fim de ano e chega, ó. Bom, eu não sei se a Márcia está chegando agora, o que eu vou falar você nunca ouviu de mim, mas às vezes você pode ter ouvido falar no dia a dia. Existem coisas, eu falo que vocês vão ser recém-habilitados e não recém-nascidos. Vocês têm a vida de vocês, têm a experiência de vocês, com família, com amigos, com parentes, né? Em geral, você vai poder. Existe um mito ou uma dúvida, vamos usar esse termo, sobre pneu. Eu uso pneu novo na roda da frente ou uso pneu novo na roda de trás? Uns dizem que é na frente, outros dizem que é atrás. Esse vídeo do Autosport vai mostrar o que é o melhor. Então, como mecânica, como manutenção de veículo, esse vídeo vai falar de qual o eixo dianteiro ou traseiro que eu uso pneu novo. Não existe pneu careca, eixo nenhum. Pneu meia vida. O da frente gasta mais. Acaba o da frente e o de trás da roda. Meia vida, ok. Careca nenhum dos eixos. Nem no step pode ter pneu careca. O step tem que ter pneu em condições de rodar caso o pneu fure. Então, se você parar na via, for fiscalizado, abrir a mala, olhar o seu pneu, tiver careca, você só sai dali. Se tiver tempo na blitz, você só vai sair se botar um pneu novo. Não botou, o carro vai pro depósito, vai ser rebocado. Vamos lá. Primeira etapa dessa fiscalização, essa legislação, você fica retido para regularização. Você é parado, veja bem, você foi abordado, parado, esquece retido. Você foi parado para fiscalização. Identificou que você tem um pneu careca. Tem tempo na operação. É prerrogativa do agente, direito dele, dizer: você consegue em quanto tempo botar um pneu aqui? Você pode ligar para um amigo que tem um carro igual ao seu e te levar o pneu. Detalhe, ou ele leva o step no carro de aplicativo, ou ele para longe e vem com o step no ombro. Porque se ele chegar lá e tirar o step dele, ele também está errado. O ideal é ele vir no outro carro, com o step dele. Ele vem, troca o pneu para você troca o pneu, está resolvendo o problema. Você ficou retido para regularização. Ou seja, você conseguiu trocar o pneu, vai ser liberado. Vai ser multado, porque estava rodando um pneu careca, mas vai ser liberado, não vai para o depósito. Não vai pagar reboque nem diária. Porém, se você não consegue regularizar, vai virar remoção. Então vamos lá, pneu novo na frente ou atrás. Quando o carro rodar com a suspensão dianteira escorregando, subesterçamento. Quando ele perder a aderência na traseira, sobreesterçamento. Hora de trocar os pneus do seu carro antes de viajar. Você tem 2 pneus que já não podem mais ser usados e 2 pneus que podem rodar mais um pouquinho. Então você opta apenas por 2 pneus novos. Mas aí vem o problema. Você tem um conjunto de pneus bons e um conjunto de pneus meia-vida. E agora, alguns dizem que o melhor pneu deve ficar na dianteira, outros na traseira. O G1 está no campo de provas da Pirelli, no interior de São Paulo, para desvendar esse mito. Bom,
Bom, então vamos aqui na pista tentar desvendar esse mistério. Vamos começar o teste com pneus novos no eixo traseiro e os pneus usados estão no eixo dianteiro. Muita gente afirma que esta é a configuração mais segura para o carro. Quarta marcha, 70 km por hora, várias poças de água, sinto que a dianteira começou a perder a aderência. A dianteira começou a perder a aderência, o carro dá uma perdida subesterçamento. Eu tenho essa sensibilidade, o carro me informa a aderência, mas note que em nenhum momento perdemos o carro de controle. Vamos piorar a situação? Eu vou entrar numa curva mais fechada, vou dar um golpe no volante e tirar o pé do acelerador. Agora, não aconteceu nada, o carro manteve a trajetória numa boa. Então agora, vamos inverter? Vamos colocar os pneus novos na dianteira e os pneus usados na traseira. Os pneus usados na dianteira, ele até perdeu um pouco a aderência na curva, mas não perdeu a direção. Esse vídeo tem um foco no pneu, se é na frente ou atrás. Porém, eu estou pegando o gancho de dizer, quando ele dá essa perdida de aderência na dianteira, é o subesterçamento. Perdemos o carro de controle. Vamos piorar o carro. Quarta marcha, 70 km por hora, várias poças de água, sinto que a dianteira começou a perder a aderência, eu tenho essa sensibilidade, o carro me informa a aderência, mas note que em nenhum momento perdemos o carro de controle. Vamos piorar a situação? Eu vou entrar numa curva mais fechada, vou dar um golpe no volante e tirar o pé do acelerador. Agora, não aconteceu nada, o carro manteve a trajetória numa boa. Então agora, vamos inverter? Vamos colocar os pneus novos na dianteira e os pneus usados na traseira, o que muita gente faz por aí. E vamos ver no que dá. Bom, de volta à pista agora para fazer o segundo teste. Aonde eu tenho agora na traseira os pneus mais gastos e na dianteira os pneus mais novos. A primeira sensação é muito boa, a sensação de volante é de que eu tenho o carro mais firme na mão. Pneu novo da dianteira, ele tem mais aderência, ele está sentindo o carro mais firme na mão. Mas vamos lá. Até porque são os pneus novos, entrei na curva, cortou bem a água, opa, tá bom. Sobreesterçamento, a traseira saiu. Ele perdeu a aderência na traseira. Dando corrige, nossa, deu trabalho. Você viu como a traseira escapou de uma vez? Você não sente a traseira escapando. O que você tem é a sensação boa de dianteira, mas a traseira roubando a trajetória. Vamos fazer a segunda curva, que agora vai ser mais casca grossa, porque eu vou virar, tirei o pé rodando. Rodou, nossa. Ainda bem que estamos no campo de provas, né? Porque se fosse numa estrada, nós estaríamos numa situação bem ruim. Portanto, ficou claro, os pneus novos devem estar no eixo traseiro do carro e os pneus usados na dianteira. E uma dica importante, tanto faz se seu carro for tração dianteira ou tração traseira. Quando ele fala tração dianteira e tração traseira, o carro se move, a força que move o carro pode ser produzida pela roda dianteira, pelo eixo dianteiro ou pelo eixo traseiro. Isso é tração dianteira ou tração traseira. A força produzida pelo motor é na dianteira, que ela vai fazer as rodas rodarem. Você pode ver andando na rua, às vezes um carro sai arrastando o pneu, às vezes é com a traseira e com a dianteira. Isso aí significa que a tração é num dos dois. Bom, maneira de dirigir. Atenção, descansado, duas mãos no volante, não usar o celular. Tomar cuidado até com o som do carro com rádio. Já falei aqui algumas vezes. Você tem uma música que te leva para uma determinada situação triste ou alegre, se ela tocar, você viaja nela. Eu duvido que cada um de nós aqui já não passou por isso. Eu vou falar de mim, eu já passei. Leva a gente para uma situação. E quando leva,
você sai do volante. Você está ali, mas não está ali. Eu falo o seguinte: som, rádio, desde muito tempo os carros saíram de fábrica sem som. Vinha só, às vezes, quando ele era muito mais completo, ele vinha preparado para som. Era só colocar o rádio que ele já tinha os alto-falantes instalados. Objeto de desejo de todos que têm carro, som. Uns gastam uma grana com som no carro. Não digo som de competição para ouvir qualquer música, não. Som mesmo. Som que você não sabe nem de onde está saindo o som na caixa de som. Tecnologia. É um motivo de desejo. Porém, é uma situação em que você pode sair do carro mesmo estando dentro do carro. Eu dei esse exemplo na época quando a Marília Mendonça morreu. Tudo ligado à música. Por exemplo, Rita Lee. Bom, domingo, Palmeirinha morreu. Ok, uma baita de uma mulher, gente boa, já estava bem idosa, fez parte da infância de muita gente fazendo comida na televisão. Beleza. Poxa, fiquei triste, vou continuar minha viagem. Rita Lee morreu. Vai começar a tocar uma música de Rita Lee. Se alguma coisa da minha adolescência e juventude vier, eu vou viajar. Marília Mendonça é mais atual, mas se alguma música contar alguma história para mim, eu vou viajar naquela música. Além de ser fã, vou sofrer. Hoje a coisa é um pouco mais... Sempre teve isso aí. Se você vê filme de Elvis Presley, se você vê filme da época da Jovem Guarda, Roberto Carlos, Erasmo, a galera se perde, né? Fã é assim. Ouviu uma notícia que um ídolo morreu. Você está dirigindo, você já leva o primeiro impacto. Se toca a música, você viaja. Caramba, fez parte da minha vida, essa música fez... Então o som pode ser um problema. Carro fechado, vidro, ar-condicionado ligado e música boa é um convite para você se distrair. Então tem que tomar cuidado com isso também. Outra coisa, principalmente as mulheres. Dificilmente eu vejo isso que está acontecendo com a Sueli, a bolsa fora do colo, como está com a Márcia lá. Vocês mulheres, eu tenho 3 em casa, então eu posso falar por isso, tá? E não é discriminação não, pelo amor de Deus, mas é um toque. Ficam agarrados com as bolsas. Bota no banco do lado, quer ficar o mais perto da bolsa possível. Numa curva, a bolsa cai. A primeira reação é ir buscar a bolsa. Pronto, já era, o acidente aconteceu. Entrou no carro, eu particularmente aconselho, indico, coloca atrás do banco do carona que você tem acesso à mão aqui se precisar. Aqui, ó. É mais fácil. No chão, mantenha o carro limpo, você não vai ter problema com a bolsa. Na frente, se o bichinho coçar a orelha para buscar a bolsa, você tem que se esticar para ir buscar, mas aqui atrás está mais perto. O carro costuma ter console, porta-treco. Se há algo que durante o trajeto você pode precisar, já deixa ali. Isso é uma possibilidade. Mas a bolsa aqui atrás, que o banco do carona fica mais fácil para você pegar. Bem mais fácil. Como passageira, eu também ando assim. Já encostou a alça No câmbio, na marcha. Eu não ando mais. Ótimo. Obrigado. Se você vai estar de carona, ou bota nas 2 pernas no chão, ou bota no banco de trás. Continuo dizendo, se estiver no carona, bota atrás do banco do motorista. Se estiver no motorista, bota atrás do banco do carona. Uma outra coisa que pode acontecer, talvez isso mude o comportamento de vocês quando estiver no carro. Alguém via do vidro, mesmo fechado, quebra o vidro e pega a bolsa. Nos sinais de trânsito, em São Paulo, um roubo comum. O cara vem no engarrafamento, olha o que tem, quebra o vidro, pega a bolsa e sai correndo. Sai do carro, esconde a bolsa atrás do banco, porque você pode voltar. O de valor você levou. Você só não quis carregar peso, mas a pessoa olha, pode ter alguma coisa de valor, ela vai quebrar teu vidro. E talvez o teu vidro e a manutenção seja mais caro que a tua bolsa. Esse lance que ela falou da alça enroscar na marcha é uma delas, mas ela também cai para cima do motorista na marcha. E pode ser na hora de uma passada de marcha. Cuidado com isso.
Eu tenho problemas em casa com isso, porque eu falo uma vez, a segunda, cuidado, isso atrapalha, e eu não sou ouvido. E aí tem hora que eu falo assim, olha só, quebra o galho. Aí eu sou um pouco mais incisivo. Cinto, eu já trabalhei com emergência, com resgate, trabalho com autoescola e sou técnico de segurança do trabalho. Então, prevenção de acidentes, eu tenho alguma experiência. Eu preciso de entrar no carro e falar, já colocaram o cinto? Ninguém colocou. Eu sei que não colocaram, eu pergunto de propósito. Duas experiências que eu vou contar para vocês. Uma, minha esposa estava no carro sem cinto, banco da frente. Eu já começo assim, ó, se a cara de vocês não importa para vocês, você prefere enfiar a cara no para-brisa e detonar com a cara, não tem problema. Mas a minha habilitação para mim importa. Então, bota o cinto. Intimidade é um problema sério, né? Mas tem hora que precisa. Ainda bem que tá gravando. Eu estava passando em frente ao 7º batalhão com a minha esposa, ela estava sem cinto, uma blitz da lei seca. Quando ela coçou a mão no cinto, eu estava olhando para frente, eu percebi, eu falei, nem coça essa mão, permanece do jeito que está. Você vai chamar atenção para você agora, deixa. Ela foi, parou. Passamos, ninguém viu, a blitz passou, logo depois ela quieta, não deu um pio, sabia a besteira que tinha feito, sabia que eu ia levar uma multa, e se ela levar uma multa eu ia criar problema. Ela botou o cinto devagarzinho, quieta, manteve a viagem séria. Sabe quando a criança faz besteira que fica em miúdo? Foi o que aconteceu. Ela não esquece mais, principalmente na frente. Bom, meu aniversário em março, a gente foi dar um passeio no Rio. Eu estou sem carro, fui de carro de aplicativo, voltamos de carro de aplicativo. Na volta, pegamos um carro para São Gonçalo, o cara é de São Gonçalo. Eu comecei a perceber a suspensão do carro ruim. O carro estava balançando igual um barco. E o cara correndo. Teve uma hora no aterro do Flamengo, que estava escuro, ele estava com uma iluminação ruim. Por pouco ele não pegou o meio-fio na curva. Ninguém de cinto no banco de trás. Eu botei o cinto e ninguém falou nada. Ninguém botou. Banco de trás se usa cinto. Você pode ser projetado e matar o motorista e matar o passageiro do banco da frente se você não tiver de cinto. Se você quer morrer, o problema é seu, mas você não tem o direito de ferir quem está na frente. Aí, passei por aquele aperto todo, eu pedi para o cara, não quero passar pela Niterói-Manilha. 11, meia-noite, eu não queria passar. A minha opinião, vocês podem ter de vocês, eu não gosto da Niterói-Manilha à noite, porque nenhuma saída da Niterói-Manilha presta. Ah, Guto, você está sendo radical? Não, eu moro no Mutuá, a saída do Mutuá é uma das piores. Para vir para o Rodo, é uma das piores, das mais perigosas. Eu não gosto à noite. Qualquer coisa acontece. Menos pior porque tem o pessoal da manutenção, a PRF vira e mexe está passando, mas é perigosa. Eu passei por dentro. Não tem mais sinal, obrigação de sinal, não tem mais nada, vamos por dentro. Se no Barreto eu não reforço, ele já estava pegando a Niterói-Manilha. Aí eu ia me aborrecer. Entramos pelo Barreto, ficou aquele clima, mas o problema é dele. Eu era motorista de aplicativo, eu tinha que aturar um monte de coisa. Paramos em casa, eu desci do carro e falei, olha só, o que vocês têm na cabeça? Vocês viram esse carro, como é que está? Você viu a competência desse motorista? Nenhuma de vocês estava de cinto. Se acontece um acidente, minha mulher falou, eu percebi, e começou a descrever tudo que eu vi. Eu falei, então você percebeu e não botou o cinto? É isso mesmo? Então, não esperem um acidente acontecer para usar cinto. Eu cumpro regras muito fácil. Eu não sou muito de... Quando eu não quero mais cumprir aquela regra, se é um local que eu posso sair, eu saio. Mas eu cumpro regras. Quando a lei do cinto veio, eu usava cinto. Quando não era obrigatório, quando não dava multa, eu usava cinto sempre? Talvez não. Quando eu falo talvez não, é porque eu não lembro. Mas quando a lei veio, eu passei a usar. Só que em 94 eu fui para Salvador numa viagem, meu pai num carro e eu no outro. Quando a gente foi fazer um passeio em Mangue Seco, a gente tem que ir a Sergipe, entrar em Sergipe, depois sair e voltar de barco para Salvador, para Bahia. Aí você vem para Mangue Seco. Beleza. No caminho, chegando já perto,
um acidente. A gente saiu do mirante, um cara que tinha, a gente chegou, ele estava saindo, fez uma ultrapassagem na contramão numa subida, que é proibido, e bateu de frente com o carro que estava descendo. Destruíram-se os dois. 5 pessoas morreram. Um estava vivo ainda na hora que nós chegamos para ajudar a socorrer. Os outros 3 do cadete que provocou o acidente, os 3 embolados dentro do carro, os 3 sem cinto. Quem estava no carro vindo também estava sem cinto. Nessa época a tecnologia era outra, o motor, a ferragem do carro imprensou o motorista. A passageira foi jogada por cima do para-brisa, por cima do capô, por dentro, passou pelo para-brisa e caiu fora do carro, em cima do capô do carro, sem cinto. Ajudamos, aí esse cara que bateu, né, que estava com o casal que morreu, estava com um casal de amigos atrás que viu tudo acontecer e não pôde fazer nada. Não bateu e viu os 2 amigos morrendo. Eram 2 casais viajando. Nós paramos, ajudamos, levamos num posto telefônico, demos apoio a eles e depois seguimos nossa viagem. Eu vou dizer para vocês, nós seguimos para não dar chance. A gente estava passeando, a gente estava de férias. Sabe assim, não vou dar mole com o azar? Foi por isso que nós seguimos, porque a gente não tinha mais condições de seguir. Porque quando nós chegamos, o cara estava todo ensanguentado, todo ferido, e falou assim: ô meu amigo, o que a gente pode fazer? Eu sou sargento fulano de tal, sou da base aeronaval de São Pedro da Aldeia, o cara era do Rio. Meu pai morava na Iguaba, São Pedro da Aldeia, Iguaba ainda era São Pedro da Aldeia. Quando eu vi a placa, pai, placa de São Pedro, vamos parar. Paramos, ajudamos, o cara deu o nome dele, a gente ligou para cá, pediu para avisar a base em São Pedro que eles estavam acidentados lá, fizemos o contato e fomos viajar. Na volta, os 5 corpos no chão cobertos, ele inclusive morreu, por conta de estarem sem cinto. A violência foi muito grande do acidente, bateram sem frear de frente, mas eles estavam sem cinto. Poderiam ter morrido? Sim. Ele principalmente, que foi imprensado pelo motor. O cinto talvez não fizesse tanta diferença, mas o impacto no volante pode ter causado lesões muito graves também. Nunca mais eu deixei de usar cinto, nunca. Eu falei isso essa semana aqui, eu falei semana passada, falei no sábado. Eu sentava no carro para sair da garagem da minha casa, que não era com comando elétrico, nada, com eletrônico, porteiro eletrônico. Eu entrava no carro e botava o cinto. Manobrava o carro dentro da garagem, quando saía para abrir o portão, tinha que tirar o cinto. Abria o portão, entrava no carro e botava o cinto. Quando ia saltar para fechar o portão, tinha que tirar o cinto de novo. Era nesse nível que eu estava. Daí para lá, nunca mais. Em 2000, isso foi em 94. Em 2004, eu fiz um curso de direção defensiva para trabalhar com veículos de emergência, com ambulância. E um vídeo sobre acidentes mudou minha forma de dirigir. Um vídeo só. É o que eu acredito hoje. Se eu passar uma matéria aqui, um vídeo, e mudar o comportamento de vocês, eu já estou satisfeito. Se um mudar, eu já estou satisfeito. Daí para lá, foi meu primeiro curso de direção defensiva. Foi em 2004, foi quando eu troquei minha carteira para D e fui fazer o curso para me preparar para a ambulância. Esse vídeo mudou minha forma de dirigir, aí reforçou. E aí eu fui trabalhar com resgate, fiz o curso de segurança do trabalho, e aí a coisa só reforçou. Eu uso cinto para qualquer lugar que eu vou. Ah, eu vou no bairro, cinto. Eu desci aqui na frente agora. Eu vim de carro de aplicativo por causa do horário. Estava de cinto. No banco de trás. 99% das vezes eu boto cinto. Para não dizer ontem eu não botei. Mas quem está no banco de trás também tem que botar cinto. Quando eu boto, é nítido. Minhas filhas, minha esposa me veem colocar o cinto e não colocam no banco de trás. Eu coloco. Infelizmente, mesmo eu estando aqui dizendo para vocês, em casa às vezes eu não consigo, não consigo convencê-las de usar o cinto. Banco de trás, então, na frente eu uso. Então, a forma de dirigir é a forma mais segura possível. Para a gente encerrar, na maneira de dirigir, artigo 252, dirigir segurando qualquer coisa, dirigir com uma mão só, bebendo água, fumando, comendo um sanduíche, é proibido. E se for o celular, se você estiver segurando ou manuseando, é infração gravíssima. 7 pontos na carteira. Vocês têm mais experiência com o celular do que com o carro, dirigindo. Então, vocês vão ter que criar um hábito para não usar o celular no carro.